E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a nossa aula 15, que nós falamos sobre muita coisa, muito assunto, né? A gente falou sobre a cultura, falamos sobre significados, falamos sobre a indústria cultural, os meios de comunicação de massa, um monte de coisa, né? Então vamos aqui agora para a nossa revisãozinha. Vamos revisar quais foram os assuntos muito interessantes dessa aula de hoje. Então vem comigo aqui e vamos para o nosso slide. Muito bem, galerinha, sim, eu gostei muito dessa aula de hoje, achei uma aula muito legal. Gostaria de ter falado mais, só que é pouco tempo, né, gente? Então, na revisão, a gente aproveita para a gente reforçar aqui, ó. Nós falamos sobre a natureza e a cultura, né? A gente falou sobre cultura, ideologia e indústria cultural. A gente viu aí a importância que cada um desses temas tem para as próprias ciências sociais, para a sociologia, né? Como é importante a gente saber quais são as nossas origens, né? E as nossas influências. O que influencia a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as suas ações, por que você consome, né? O que você gosta de consumir. Porque você é aluno, vocês têm a preferência de vocês, né? Alguns alunos gostam mais de gastar dinheiro com roupa, outros gostam de videogame, jogos, outros gostam de... Então, assim, isso tudo tem a ver com esse tema da aula de hoje, né? Sobre o consumo, o que faz a gente consumir mais, o que faz a gente consumir menos. E nessa aula de hoje, nós também falamos sobre ideologia, cultura de massa e indústria cultural. A ideologia, ela foi tratada nessa aula de uma maneira mais crítica, né? Todo o conjunto daquilo que a gente fala, pensa, age, ela faz parte dessa questão da ideologia. Só que nessa aula de hoje a gente trouxe a ideologia também de um sentido mais crítico, tá? Aí a gente trouxe para a discussão Karl Marx, que fala sobre o capitalismo. Por que ele fala do capitalismo? Ele diz que a ideologia, né, o capitalismo se apropria da ideologia para dominar as pessoas, para dominar os grupos. E aí, principalmente a classe trabalhadora. Então, ele vai fazer com que esse trabalhador, ele trabalhe a fio ali, e quando ele chega em casa, ele é utilizado ali pela televisão, pelo jogo de futebol, né, qualquer outra coisa ali, para distrair a cabeça dele. E aí a pessoa não tem tempo nem para pensar, nem para refletir sobre a própria vida, né, sobre as relações de poder. Então, para Marx, a ideologia não é uma coisa tão boa nesse sentido, porque traz uma certa sensação de anestesiamento. A pessoa fica anestesiada e não consegue reagir diante das coisas. E sobre a cultura de massa, hein, galera? Vocês lembram que nós falamos? Bom, gente, a cultura de massa é uma cultura transformada em mercadoria, né? E ela é uma cultura destinada para as massas urbanas. São culturas que pode estar na música, pode estar nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Tem o TikTok, uma série de coisas aí, que é destinada para as massas, ou seja, para o maior número de pessoas possíveis. Uma das características desse tipo de cultura de massa é que ela é feita de uma maneira generalizada, homogênea, tá? E aí ela se utiliza dos meios de comunicação para chegar ao maior número de pessoas. Então parece que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual, todo mundo ouve as mesmas músicas, né? É sempre uma crítica que eu faço, assim, nada contra, né? Mas às vezes a gente fica chateado porque parece que todo mundo nesse Brasil só ouve sertanejo. Porque aonde você vai, é no bar, é no supermercado, em qualquer lugar você só ouve música sertaneja. Não sei se aí onde vocês moram é assim também. E a gente não tem só música sertaneja, não quer dizer que o sertanejo é ruim, entendeu? Mas é que as pessoas também querem ouvir outras músicas e a gente só vê ou sertanejo, ou rock, ou pagode, né? O pagode mais ali para a região sudeste. E é só isso, não tem outra coisa para ouvir, não tem outro tipo de música. Então essa cultura de massa é o que faz a gente achar que todo mundo no Brasil só ouve o tipo de música, gente. Não é verdade, né? A indústria cultural, ela também traz essa ideia dos meios de comunicação controlados pela mídia, né? A mídia, ela tem um poder muito forte sobre a opinião pública, tá? As pessoas vão muito pela mídia. Então, consumir a mídia de uma maneira exacerbada, tá? Ela é prejudicial para as pessoas.
Então, para a grande mídia ou para a grande indústria cultural, o negócio é consumir, não interessa como, tá? Então, essa é uma das questões que a gente critica aqui na nossa aula de sociologia, aliás, na sociologia como um todo, tá? E agora, galerinha, é o momento da gente fazer a atividade de sala. Daqui a pouquinho a gente volta para discutir mais esse conteúdo, a gente refletir mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá, 15 minutos de intervalo e já já a gente volta. Olá, pessoal! E aí, galera? Como é que foi aí a atividade? Estava tranquilo? Vocês conseguiram realizar? A atividade estava de acordo com a aula? Tava? Então tá bom. Gente, então a gente vai corrigir agora a nossa aula, nosso conteúdo da aula aí, a atividade, e a gente vai refletindo mais sobre esse assunto, né? Eu estava falando ainda agora, na nossa revisão, que a gente tem uma dificuldade de identificar a diversidade cultural, porque a indústria de massa, né, ela passa a ideia de que todo mundo parece que ouve as mesmas músicas, né? Ouve os mesmos ritmos, as festas são iguais, até os cantores, né, pessoal? Você vê assim, as duplas tudo igual, as músicas é a mesma letra, não tem uma diversidade, sabe? Então a gente vê que a indústria cultural ela vai injetando esses valores, essas músicas, sei lá, programas de TV, série, tudo como se fosse tudo igual para a gente começar a pensar como eles querem. Então essa é a grande crítica da indústria cultural, né? É a crítica do não pensar. A mesma coisa é a grande mídia. A mídia quer que a gente pense como eles estão noticiando ali, está noticiando dia e noite, né? E tem assim, sites de notícia, TVs que é 24 horas. Você tá lá vendo notícia, notícia, notícia. E às vezes é necessário você se afastar um pouco daquilo, tá? Para você também refletir, para você ler outras coisas, né? Eu de vez em quando faço esse exercício de me afastar um pouco dessas notícias do dia a dia e ler uma outra coisa. Ah, vou ler um livro sobre política, sobre sociologia, uma reflexão, para você também tirar um pouco desse peso, porque senão você não pensa. Você só fica ali reproduzindo o que os outros estão falando. Esse é um grande problema dessa sociedade atual, né? A gente não ter esse interesse de refletir. Mas parece aquele papagaio que fica só repetindo o que os outros falam. Então esse é um grande problema, né, gente? Bom, então vamos aqui para a nossa atividade e a gente discute aí um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos ver aqui a nossa primeira pergunta? Vamos lá. Muito simples, né, gente? Não estava difícil, eu sei que vocês conseguiram fazer, né? Bom, a primeira pergunta fala sobre a indústria cultural. Vamos lá, vamos ler junto comigo? A indústria cultural é um conjunto de veículos de comunicação, como o rádio, a TV e a internet, controlados pela classe dominante que transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Prevalece, então, a lógica da mercadoria, da coisificação e da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica. Pode-se concluir que, letra A cultura erudita é semelhante à cultura de massa? Letra B, a cultura de massa permite uma reflexão crítica? Letra C, a cultura de massa transforma tudo em mercadoria? Ou a letra D, a cultura midiática não faz parte da indústria cultural? Ou a letra E, a coisificação é uma forma de valorizar a essência humana. E aí, pessoal, essa tá muito fácil, né? Bom, vamos lá. A cultura erudita a gente não falou, né? E não é semelhante à cultura de massa, ela é de outra maneira, então essa aqui tá errada. A cultura de massa permite uma reflexão crítica, pelo contrário, a cultura de massa, ela procura que as pessoas não tenham a reflexão crítica de nada. Tá aqui na pergunta já, ó, a resposta, né? A cultura midiática não faz parte da indústria cultural? Não, ela faz sim. A mídia faz parte da indústria cultural, ela também produz cultura. E a coisificação é uma forma de valorizar a essência humana? Não, pelo contrário, a coisificação vai tirar a essência humana e transformar tudo em coisas mecanizadas. Então, dessa forma, a resposta correta é a letra
C, gente. A cultura de massa aqui transforma tudo em mercadoria, tudo mesmo, tá? Desde coisas materiais até pensamentos, sentimentos e sabe-se lá o que mais, né? Até a religião hoje, né? Religião hoje virou mercadoria. Você compra a bênção, você vende vassoura que vai te abençoar, compra lenço não sei o que lá, tudo virou mercadoria. A bênção de Deus agora é cobrado, tá? O negócio aqui o negócio é babado. Muito bem. Questão 2. Quanto ao conceito de indústria cultural, é correto afirmar que, número 1, a indústria cultural produz bens culturais como mercadorias? A 2, o objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica dos indivíduos? Ui, será, hein? A 3, a indústria cultural cria ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica? Ou a 4, né? A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração que ele vive? E aí, gente, qual dessas 4 aqui vocês consideram aí que estão corretas? Vamos aqui às alternativas? Letra A, 1, 2 e 3, né? Letra B, 1, 2 e 3. Aliás, letra A é 2, 3 e 4. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 1, 3 e 4. E letra D, 1, 2 e 4. E a letra E, 2 e 3 estão corretas. E aí, pessoal, qual dessas alternativas aí vocês marcaram? A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é que está correta e a gente confere junto aqui, ó. É a letra C. Vamos aqui ver qual é que está correta. A letra C é a 1, deixa eu ver aqui, peraí, 1, 3 e 4, então é a 1, certo, 3 e 4, vamos ver aqui. A indústria cultural produz bens culturais como mercadoria, certo? O objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica? Não, errado. A indústria cultural cria ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica? Certo, certíssimo. E a indústria cultural ocupa espaço de lazer do trabalhador se ele dá tempo para pensar sobre as condições de exploração? Com certeza certo. Então, confirmadíssimo, é a letra C. Pergunta do Enem. Vamos lá, gente, ler juntos. É grande, viu? Vamos lá. A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas devem devolver-lhes com uma nova aparência o que ele sabe, já viu e já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirige a um público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Eita, que a Marilena Chauí botou foi para quebrar nessa pergunta aqui, hein? Vamos lá. A média e o senso comum... Ah, sim, isso aqui já foi, a gente falou. Com base no texto da Marilena Chauí e nos conhecimentos sobre os meios de comunicação e a indústria cultural, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos homogeneizados. É isso mesmo, galera? Será? A 2. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matizes ideológicos e políticos. Ai, ai, ai. Será, gente, que essa 2 está certa? Vamos para 3. No contexto da indústria cultural, por meio de processos de alienação do seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. E aí, será que a 3 está certa, hein, gente? Vamos ver aqui. Ainda tem mais uma. A 4. Os produtos culturais com efetiva capacidade de democratização da cultura perdem a sua força em função do poder da cultura, da indústria cultural na sociedade atual. E aí, quais são as corretas? 1,
Letra A, 1 e 2. Letra B, 1 e 3. Letra C, 2 e 4. D, 1, 3 e 4. E E, 1, 3, 2, 3 e 4. E aí, pessoal, vamos aqui para a correta. A letra B, vamos ver aqui, 1 e 3. Por terem sido massificados pelo público, por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos homogeneizados. Correto? Né? Tá correto. E a outra é a qual é mesmo? Vamos ver, é a 3. A 3 é, no contexto da indústria cultural, por meio de processo de alienação do seu próprio público, os meios de comunicação recriam, aqui é a crítica da Marilena Chaui, ó, recriam o senso comum enquanto novidade. Eles pegam as coisas e colocam assim, coisas que a gente fazia, o chá, né? A gente faz a coisa da vovó, que é o chá para dor de barriga, que é o chá para dor de cabeça, o chá para dor de estômago, o chá para dormir, chá para acordar. E eles recriaram esses conhecimentos lá do senso comum dos nossos antepassados com uma grande novidade. Nossa, agora tem o chá para você dormir. Cara, isso a gente já vê em tempos que a nossa avó já fazia, né? E aí eles fazem isso cobrando um grande valor, né? Uma coisa que você pega no quintal, ferve e toma, eles transformam numa mercadoria super cara, inclusive, né? Isso é só um exemplo do que eu tô falando. Pega o senso comum e transforma numa mercadoria. Então é a letra B, correto? Vamos agora para a última pergunta. Defina a cultura de concepção, a cultura na concepção do Malinowski. Vamos lá, o que o Malinowski pensa sobre cultura? Bom, o Malinowski concebia a cultura como sistemas funcionais, tá? Equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no tocante às necessidades básicas como alimento, proteção e reprodução. Por serem interdependentes, esses elementos eles não poderiam ser examinados isoladamente, tá? Então, para isso, Malinowski fundou aí a ideia do funcionalismo, né? O funcionalismo é algo muito importante para o estudo da cultura, dentro da categoria aí de alguns teóricos, tá? Então, gente, tá aí. Terminamos a correção da aula de hoje. Espero que vocês tenham acertado, hein? A maioria. E aí a gente volta daqui a pouco para a nossa próxima aula, que é a aula... Qual é a aula, gente? A aula 16, né? É a aula 16, gente. Então, vamos lá, estamos chegando. Então, a gente está chegando no final e vamos, daqui uns dias já, para a próxima avaliação. Então, gente, o negócio é acelerado, tá? Não fique dormindo no ponto não, senão vocês vão ter dificuldades. Não esqueçam também da atividade extraclasse que a professora e os professores presenciais já estão, com certeza, trabalhando aí com vocês, tá? Não esqueçam que também vale nota para a nossa disciplina. Encontro vocês, então, na aula 16, tá bom? Até mais e bons estudos!